Olá, seja muito bem-vindo à 8ª edição do Por Dentro da Magistratura, uma iniciativa da Escola Superior da Magistratura que tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados e magistradas a partir de situações pessoais durante a carreira, as suas opiniões, suas escolhas e seus relacionamentos pessoais, institucionais e sociais. E tudo isso com o intuito de orientar ou recomendar magistrados e magistradas. Hoje o nosso convidado é o desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Gilberto Giraldelli, de 61 anos. Nascido em Fernandópolis, no estado de São Paulo. O magistrado é graduado pela Faculdade de Direito de São José do Rio Preto. Foi aprovado no concurso para ingresso de novos magistrados matogrossenses em 1992. Foi juiz-diretor do Fórum de Cuiabá entre 2005 e 2007. Juiz também auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça no biênio 2004-2005. Juiz auxiliar da Presidência no biênio 2007-2009. E novamente juiz auxiliar da Corregedoria no biênio 2011-2013. No mesmo ano, em 2013, ascendeu a desembargador. E desde então já atuou como supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário de Mato Grosso, o GMF, e como membro da Comissão de Concurso para Ingresso na carreira da magistratura mato-grossense. Recentemente presidiu o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso durante o biênio 2019-2021. Seja então muito bem-vindo, desembargador Giraldelli. Muito bom dia, agradeço a receptividade, para mim é uma satisfação muito grande poder participar desse evento, que ainda mais agora contando aí com a presença do seu idealizador e do seu realizador, que é o desembargador Marcos Machado. Então, para mim é uma satisfação e eu estou aqui inteiramente à disposição para, se possível, passar um pouco aí da experiência que nós conseguimos viver ao longo desses quase 30 anos de magistratura mato-grossense. Ok, participe então do nosso bate-papo, o desembargador, diretor-geral da Escola Superior da Magistratura, Marcos Machado. Como vai, desembargador? Eu quero agradecer à Coordenadoria de Comunicação e de Tecnologia de Informação do Tribunal por mais este programa e, em especial, não só recepcionar, mas saudar efusivamente o desembargador Gilberto Giraldelli, quem eu tenho uma referência de trabalho desde 1994, quando iniciei a minha carreira no Ministério Público em Sorriso, ele promovido para co-líder, e eu respondia também para o co-líder. E nessa relação nós tínhamos uma atuação com 3 juízes. O juiz de Sinop, juiz de Sorriso, que aqui fica na recordação, mas para dar a ênfase a um juiz técnico, que desde então eu conheci. As decisões, despachos objetivos, absolutamente precisos, e essa relação veio a ser coroada no tribunal. Então, eu tenho uma satisfação enorme de poder recebê-lo, desembargador Giraldelli, mesmo porque acredito que nós possamos juntos aí construir pensamentos, raciocínios e fortalecer cada vez mais a magistratura. Muito obrigado. Ok, vamos começar então. Desembargador Giraldelli, vivemos na era das redes sociais em que tudo é notícia e, mesmo assim, tudo de forma muito instantânea, né? Na sua opinião, como devem se portar os magistrados e magistrados nessa seara, nesse contexto, né? Por favor. Eu vejo que nós precisamos ser comedidos acima de tudo. E esse comedimento, ele não se dá apenas nas redes sociais. A pessoa que é comedida, controlada nos relacionamentos interpessoais, físicos, aqueles das proximidades com os amigos, mesmo aqueles que são estranhos, ele também, naturalmente, ele tende a ter esse controle pelas redes sociais. De forma que eu, particularmente, procuro sempre me orientar, não ser aquele ser isolado, né, que fica distante de tudo que acontece, de grupos e de contatos que se dá principalmente pelas mídias sociais, que muitas vezes é importante, que traz informações.
mas o juiz é preciso, acima de tudo, ter essa consciência que ele não pode se manifestar a todo e qualquer momento, medir muito as suas palavras, até porque essas palavras, como dito, elas são registradas e, em determinadas situações, pode, dentro de um contexto, ou às vezes alguma coisa que é dita dentro de um contexto, pode ser desvirtuado, e isso acaba prejudicando, sobremaneira, não só o magistrado, mas, por vias reflexas, a própria justiça. Então, eu penso, naturalmente, que todos os colegas têm, sim, a possibilidade, é um direito de todo e qualquer cidadão se comunicar, receber informações, passar suas opiniões, mas é preciso refletir sobre a maneira para evitar aquelas situações que podem desdobrar em acontecimentos que possam comprometer a atuação jurisdicional. E a credibilidade do magistrado, ela é fundamental para a realização da justiça. O juiz tem que ter credibilidade, e a credibilidade ele alcança pelas ações, pelos comportamentos, pelas suas decisões, enfim, como cidadão, como ser humano, mas, acima de tudo, como grande profissional, que é o que se espera de todo e qualquer magistrado. Desembargador Marcos, por favor, fique à vontade. Obrigado. Desembargador Gilberto Giardelli, sem elogios, aqui eu vou tratar e retratar aquilo que testemunho e vejo na vossa carreira. Vossa Excelência sempre foi um juiz muito produtivo, em primeiro grau, tanto que o tribunal o enxergou e trouxe hora para a diretoria do foro, hora para auxiliar a presidência, hora para auxiliar a corregedoria, e sempre, quando voltou, foi reconhecido por ter reorganizado, regularizado a atividade jurisdicional a qual estava vinculado. Eu gostaria de saber se há um segredo que envolve método de trabalho, formação de equipe ou alguns atributos relacionais que lhe permitiram essa estabilidade funcional em termos de resultado. Porque, como dito, é um exemplo que eu acompanho hoje no tribunal. Inclusive, nós temos estatísticas e temos que dar satisfação ao CNJ a respeito da nossa atividade laboral, e Vossa Excelência está sempre na liderança, sempre acima da média. Qual é o segredo? Bom, acho que a principal palavra, se eu pudesse introduzir, seria trabalho, acima de tudo, né? Eu vejo a produtividade dos colegas como um todo, elas são muito auspiciosas, elas são números extremamente relevantes. O que eu busco introduzir como filosofia de trabalho é, logicamente, atentar para a questão dos números. Como a própria colocação feita pelo desembargador Marcos não deixa de fazer referência de que nós somos constantemente, entre aspas, vigiados no aspecto produtividade. Todo e qualquer magistrado tem que ter essa preocupação com produtividade. Agora, a grande palavra que eu posso dizer seria também ter o equilíbrio, que nós temos que aliar essa produtividade com qualidade, com segurança, justiça. Porque, acima de tudo, o que nós tendemos, o que nós buscamos é realização de justiça. E a justiça tem que ser, muitas vezes, refletida, uma decisão não pode ser tomada de afogadilho. Temos aquelas decisões mais corriqueiras, evidentemente, né, que nós temos mais facilidade para proferir, mas temos aquelas que necessitam de mais estudo, que demandam mais atenção, e essas, naturalmente, elas não podem ser tomadas de um primeiro momento, porque pode-se correr o risco de não ter o resultado satisfatório. O que eu tenho procurado estabelecer, pelo menos como filosofia de trabalho no meu gabinete, é uma aproximação com os servidores, o máximo possível. Evidentemente, com essa questão da pandemia, nós tivemos até uma certa forma prejudicada essa proximidade, mas é fundamental essa proximidade, e é fundamental que todo e qualquer magistrado tenha a sua atuação como um gerente
Ele tem que verificar os números, a quantidade de processos que tem dentro do seu gabinete, a quantidade de processos conclusos, a quantidade de processos que foram realizados, que foram proferidas as decisões, e também fazer, evidentemente, um controle de produtividade de todo o gabinete, né? E nós sabemos que nós não podemos também unicamente estabelecer esse controle em cima de números. Eu levo muito em consideração porque nós temos aquelas decisões que são passadas para um ou outro servidor que são mais complexas, né? E esse é um problema que nós temos que ter essa conciliação, né? Não é possível exigir uma produtividade de uma sentença, ou de um acórdão, ou de um voto mais complexo e estabelecer um mesmo parâmetro de aferição com aqueles que são mais simples. Mas eu penso que esse gerenciamento é fundamental para que haja a produtividade. E eu já fazia isso, o desembargador Marcos me lembrou muito bem daquela época que Vossa Excelência, inclusive, esteve conosco lá na comarca de Colíder, e quando substituía, né, a comarca de Colíder, para mim foi até uma pena, porque Vossa Excelência chegou lá e já logo de cara deu uns pareceres assim, fantásticos, e eu fiquei impressionado, falei, eu precisava trabalhar com esse cidadão aqui comigo constantemente, né? Mas era uma pena que Vossa Excelência aparecia lá dentro das suas possibilidades, porque a gente sabe que é humanamente impossível, né? Você, ao mesmo tempo, responder por uma comarca de grande porte, como na época já era Sorriso, me parece que Sinop também, e ao mesmo tempo Colíder. Que, aliás, eu também me desdobrava, né? Eu sabia dessas dificuldades. Na época também eu me respondi por Alta Floresta, Peixoto, de Azevedo, e era muito complicado conciliar todas essas comarcas. Mas o que eu posso dizer é que, desde aquela época, eu buscava uma forma de gerenciamento dos processos. Naquela época ainda era físico, né? Todos os processos físicos, e eu tinha um sistema de trabalho de que as iniciais elas tinham que ser despachadas no mais tardar com 24, 48, 72 horas, 3 dias no máximo para despachar as iniciais. Liminares, apreciar com urgência. Evidentemente, controlar a minha agenda de audiência. Naquela época eu já fazia isso e eu não terceirizava, entre aspas, né, que alguns colegas têm esse método de trabalho, mas eu mesmo estabelecia a minha agenda de audiências e procurava, inclusive, eu era tão metódico que eu colocava as audiências criminais praticamente tudo num dia só. As audiências de cíveis eu colocava, às vezes até por temas, tinha as ações possessórias, eu colocava 3, 4 possessórias, todo no mesmo dia. Se eu tinha, por exemplo, ações de despejo, eu colocava tudo no mesmo dia, porque eu via que aquilo ali me facilitava à medida que eu estava trabalhando um determinado tema atinente a um processo. Naturalmente, eu já tinha a facilidade para fazer a segunda audiência, inclusive até mesmo para proferir as sentenças, eventualmente, quando possíveis, nas audiências. Isso me dava, realmente, a meu ver, um ganho de produtividade muito bom, porque facilitava uma espécie, vamos dizer assim, uma especialização no próprio sistema, né? Então, eu tinha lá um escaninho, onde você tinha lá os processos que eram para sentenciar. Nesses processos para sentenciar, eu tinha por temas, eu já estabelecia temas diversos para que eu pudesse, quando fosse enfrentar aquela carga de trabalho, já trabalhar de uma forma especializada. E isso eu desenvolvi e me foi muito útil, principalmente quando eu vim para a capital, que eu trabalhei um período aqui. A minha primeira comarca foi na vara de família, e depois eu fui por uma vara de fazenda pública. E na vara de fazenda pública, a produtividade ela é alta, mas ela é muito mais alta quando se tem esse controle, esse gerenciamento do estoque de processos, de forma que as iniciais eram separadas, aquelas que eventualmente demandavam realização de audiências também eram num outro escaninho, e aqueles que estavam conclusos, eu também já fazia um gerenciamento, porque muitas vezes
nós pegávamos aqueles chamados elefante branco, que seriam aqueles volumosos, né, 20, 30 volumes, e você verificava, na verdade, não era um tema complexo. Eram volumes de materiais que se juntavam, de provas documentais, mas que eram simples de se fazer. Então, eu já estabelecia esse sistema de trabalho e, inclusive, antes mesmo da cobrança iniciada pelo CNJ, para esses métodos hoje que o CNJ nos cobra, eu já fazia por anos. Eu já separava os processos mais antigos, né? Eu tinha tudo isso nos meus caninhos, de forma que lá tinha um avisinho em cima, lá no qual era a matéria, qual era o ano, para que eu pudesse ter um critério de enfrentamento daqueles processos mais antigos. E isso depois que o CNJ passou a estabelecer as chamadas metas, né, já para mim me facilitou, porque eu já tinha essa metodologia de trabalho. Então, penso que essa organização, esse gerenciamento, não só do estoque, mas também na própria secretaria do juízo, é fundamental. Na época, nós tínhamos alguns problemas muito sérios, que era a juntada de documentos, né? Muitas vezes, eu aprendi de uma forma até um pouco dura, porque uma oportunidade, eu me dediquei lá dias para realizar uma sentença. E depois que fiz a sentença, a escrivã, na época, veio com a juntada de um termo de acordo, né? Daquilo ali. Então, a partir daquela data, aprendi de uma forma dura, é bem verdade, mas eu passava todo santo dia na minha secretaria para verificar se tinha necessidade de juntada de documentos, e isso era fundamental porque nos dava o tempo certo, nos atualizava. Muitas vezes você determina uma determinada uma providência que, na verdade, não se fazia mais necessário por falta de juntada de um determinado documento. É verdade, eu estou falando isso aí, mas como reminiscências, mas que hoje nós temos a facilidade do PJE, tem nos dado essa facilidade de tal processo, o processo está sempre atualizado, né? Então, isso nos facilita bastante. Mas não afasta a necessidade que nós temos de estar constantemente gerenciando esses processos de produção e acompanhando para e passo a atuação dos nossos servidores, dos nossos colaboradores mais diretos, né, que nós somos servidores do gabinete. E, evidentemente, Eduardo Marcos e colegas, eu acho que é fundamental também que nós tenhamos muito respeito pela qualidade de quem vai nos assessorar. Isso é fundamental, porque quem assina somos nós, mas a responsabilidade é nossa. Então, nós precisamos de ter pessoas que são confiáveis acima de tudo e, evidentemente, produtivas e com qualidade técnica para que nós possamos ter um desempenho à altura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Ok, vamos falar agora sobre pandemia. Como já falamos, o senhor foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso no biênio 2019 e 2021 e enfrentou aí uma crise, uma realidade sem precedentes. Eu cito aqui o home office e até a eleição com distanciamento social, né? Quais as experiências que serão levadas para quando o senhor for presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, hein? Olha, a passagem pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso foi, para mim, marcante. Me deu uma grande experiência. E eu costumo dizer que são nesses momentos de dificuldade que as pessoas tendem a encontrar um suporte para enfrentá-las e vencê-las. Essas últimas eleições, a meu ver, eu já sempre trabalhei como juiz eleitoral, inclusive fui também no TRE, na juiz substituto, me encarreguei da época da propaganda eleitoral. São matérias assim extremamente difíceis de serem enfrentadas. Mas essas últimas eleições, ao meu ver, foram as mais difíceis de ser realizadas. Não só pelo embate político, que é natural em toda e qualquer eleição envolvendo a disputa para cargos de prefeito, né? Nós temos aqui todos os nossos municípios, isso realmente ela é a eleição mais aguerrida, essa chamada eleição municipal. E aí, com um componente a mais, que era a questão da pandemia. Como é que nós íamos conseguir conciliar o direito
ao voto, o sufrágio, o comparecimento do eleitor, com um mínimo de segurança do ponto de vista de saúde pública. Felizmente, o Tribunal Superior Eleitoral nos deu um grande apoio, nós conseguimos receber uma quantidade de materiais de segurança, desde álcool, gel, todos aqueles objetos de segurança, aquelas distanciamento, aquelas regras que foram estabelecidas. E o que foi mais difícil, confesso que foi convencer as pessoas a comparecer, e eles teriam um ambiente seguro a votar, e também a convocação dos mesários, porque os senhores sabem que os mesários são fundamentais para a realização de uma eleição. Não só os mesários, mas os colaboradores como um todo, né? Uma eleição não se faz apenas com mesários, se faz com servidores, com aquela parte necessária do transporte, alimentação, enfim, toda aquela estrutura que é necessária para a realização das eleições. E nós conseguimos ter, em grande parte, a colaboração aí da sociedade, que se fez presente, atendeu o chamado da Justiça Eleitoral, muitas vezes com aquele receio, porque o servidor, ou aquele que seria mesário, teria que permanecer durante todo o dia num local, né, com um fluxo de pessoas muito grande, e isso, de certa forma, amedrontava esses colaboradores. Mas nós conseguimos, talvez esse tenha sido o grande trunfo, passar a esses colaboradores a segurança necessária. O sistema que foi desenvolvido de distanciamento, aqueles compassadamente, de entrada dos eleitores, aquele fluxo da votação, quando foi demonstrado aos servidores que se faziam presentes nos treinamentos, trouxe a necessária confiança para que eles pudessem fazer frente e atender à convocação da Justiça Eleitoral. De forma que, ao final e ao cabo, eu tive a grata satisfação de receber o resultado que tudo transcorreu dentro da mais completa normalidade. Tivemos todo o apoio das Forças Armadas, do governo do Estado, através da Polícia Militar. Não houve nenhum incidente mais grave e, por volta das 19 horas, nós já tínhamos praticamente todas as sessões apuradas. E isso foi um recorde aqui nas nossas apurações. O ponto mais remoto de Mato Grosso, todos eles já tinham sido transmitidos pelo satélite, nós já tínhamos contabilizado, já tínhamos feito todo o resultado, e apenas houve um atraso na divulgação, por razões já sabidas de todos, porque, na verdade, houve uma concentração no TSE para a divulgação dos resultados. Mas às 19 horas e 15 minutos, por volta, talvez até um pouco antes, nós já tínhamos todas as sessões já transmitidas, e isso foi um recorde que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso alcançou. E o que é importante é conseguir essa agilidade para demonstrar que a Justiça Eleitoral tem capacidade, tem confiabilidade, né? Não basta ter essa agilização, mas, acima de tudo, é preciso que tenhamos a certeza de que aqueles números representam efetivamente a vontade popular. E, graças a Deus, penso que nós conseguimos desenvolver esse tipo de trabalho frente ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. E algo também muito importante que eu gostaria de destacar é que o nosso Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, ao final da minha gestão, foi agraciado com o selo ouro de qualidade, coisa que até então nós não tínhamos alcançado na Justiça Eleitoral. Então, foi um trabalho muito grande, um trabalho hercúleo,
de envolvimento de todos os servidores, de todos os juízes, juízas, magistrados eleitorais, que conseguiram uma produtividade muito alta, uma agilidade compatível com aquilo que se espera de um tribunal eleitoral, como é o Tribunal de Mato Grosso. A produtividade, o cumprimento das metas todas do Tribunal, do CNJ, desculpe, foram alcançadas e nós tivemos a grata surpresa. No primeiro ano já conseguimos elevá-lo ao selo prata. E aí, com o envolvimento de toda a categoria, de todos os servidores, de todos os magistrados, nós conseguimos, ao final do meu último ano de gestão, alcançar o selo ouro. E tenho certeza que esse selo deve permanecer, quiçá ser melhorado ainda, de repente, para um selo diamante, que há um potencial para alcançar esse título. Ok, desembargador Marcos, por favor, a sua vez. Primeiro ponto que eu gostaria de destacar, Vossa Excelência, isso nas duas áreas de atuação do juiz estadual, civil e criminal. Vossa Excelência teve experiência em ambas, quando juiz, o julgamento de ofício. Diante desse cenário que hoje não podemos decretar mais prisão preventiva, se discute muito o juiz imprimir provas no sentido de desenvolvê-las ou indicá-las, apontá-las, ou mesmo facultar a produção, indicando ou apontando para a parte, seja a defesa, seja o órgão do Ministério Público. A própria abertura de uma investigação hoje já se questiona, embora a lei seja clara que o juiz deve requisitar a apuração de fato que se depara durante a atividade postulatória ou a instrução probatória. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência sobre esse ponto, o agir de ofício, civil e criminal. E o outro ponto também, e eu adoto isso há algum tempo, nas minhas intervenções, seja quando promotor, agora como desembargador, é um método de julgamento por relação, ou per relação. Que eu sempre entendi que havia ali uma economicidade muito grande, uma celeridade, inclusive de questões que envolvem a aplicação de doutrina, aplicação de jurisprudência, domínio público, não pertence a Vossa Excelência, não pertence a mim. E se a parte o coloca, seja o defensor público, o advogado, seja o Ministério Público, o promotor de justiça propriamente dito, e mais ainda, o procurador de justiça, quando intervém como custos leves, por que não adotar integralmente belíssimas decisões que muito pouco nós podemos fazer, não há correção, talvez ali um ajuste de pena por conta de uma súmula ou mesmo de uma jurisprudência consolidada, mas não há nada mais a fazer, juízes que exaurem a matéria. Mas eu gostaria de ouvi-lo também sobre essa metodologia para o primeiro grau, de se aproveitar aquilo que as partes, e muitas delas, produzem muito bem, para que nós possamos ter aí efetividade judicial. Bom, essa questão de atos de ofício, eu costumo separar, pelo menos na minha concepção, as matérias cíveis das criminais. Eu acho que no aspecto civil, os juízes têm uma certa ou uma maior liberdade para, dependendo da situação, buscar um contexto probatório que lhe dê o conforto para ele realizar justiça. Afinal de contas, o juiz está lá para julgar, para aplicar justiça. Nós queremos que ele seja justo acima de tudo. Muitas vezes, principalmente no aspecto civil, nós temos situações em que as partes, às vezes, cobertas de razão, não têm um bom desempenho de um determinado causídico, e, às vezes, a parte adversa, que é totalmente, numa posição totalmente diversa, e acaba, entre aspas, uma atuação profissional acaba engolindo, desculpa o termo meio
fora do contexto, mas assim acaba levando a uma conclusão quase que forçada que o juiz muitas vezes é obrigado a proferir uma decisão que não é consentânea com o direito disputado, né? Notadamente aquelas questões processuais, aquelas preliminares sempre que tem no aspecto civil. E o que se busca mesmo é a realização da justiça, como eu já disse, e aproveitar ao máximo, né, a função útil do processo, né, não ficar extinguindo à torta e à direita a qualquer momento um processo. Então, muitas vezes a atuação dos magistrados aí, ele tem que ter uma certa parcimônia para poder buscar dizer o melhor direito ao final do processo. Já no aspecto criminal, a situação hoje, com o sistema penal acusatório adotado, ela é mais complexa. Eu vejo que a atuação do juiz também não pode ser algo inerte, sem o mínimo de possibilidade de produção de provas. Afinal de contas, o que se busca é a sua livre convicção motivada. E muitas vezes, algum tema, não é porque ele tem que ter essa posição equidistante das partes e deixar naturalmente que o Ministério Público de um lado e a defesa do outro se degradiem e, ao final, ele profira a sentença. Mas, em alguns aspectos, quando não muito bem explorados por qualquer uma das partes, eu penso que o juiz tem sim que pode, ou melhor dizendo, ele fica autorizado a um mínimo de substrato probatório para buscar dar a ele aquele conforto para que essa decisão saia em consonância com o caso concreto. Evidentemente, isso tem que ser muito bem dosado. E com relação à questão do segundo ponto abordado, desembargador Marcos, que é com a questão da fundamentação per relatione. Eu me recordo bem, desembargador Marcos, que eu ficava muito feliz e eu lia todos os acórdãos quando judicava no primeiro grau. Assim que recebia os processos físicos, eu ia ler todos os acórdãos e eu ficava muito feliz, evidentemente, quando eram mantidas as minhas decisões. Ficava feliz também quando eram corrigidas, porque aquilo era um fator de aprimoramento. Agora, eu ficava muito mais realizado ainda quando eram citadas partes, os trechos das minhas decisões. Eu acho que essa fundamentação per relatione, hoje, ela é realmente algo que vem auxiliar sobremaneira aos julgadores, notadamente para fazer enfrentamento a essa carga de trabalho, esse volume de processo. Não tem mais sentido, veja, o cidadão, um julgador de segundo grau, praticamente dizer tudo que o julgador de primeiro grau fez, ou falou, ou escreveu, com outras palavras. Então, você sabe, praticamente é uma fundamentação per relatione. Mas por que não? Entre aspas, como muito bem delineado, como muito bem exposto pelo magistrado, transcrever parte. Não há nenhum demérito nisso. Pelo contrário, não há nada para ser acrescido. Porque, então, eu vou colocar com outras palavras aquilo que está dito, está claro e que representa a melhor justiça. Então, acho que essa fundamentação per relatione não é algo que possa trazer demérito para o julgador. Pelo contrário, se reconhece o trabalho de primeiro grau e nós temos sentenças, temos decisões muito bem feitas em primeiro grau, algumas vezes demanda mínimos ajustes do ponto de vista de dosimetria de pena, mas o texto como um todo, o teor da decisão, ele está correto. Se ele está correto, para que a necessidade de se fazer, para se dizer o mesmo, com outras palavras, se vai chegar ao mesmo resultado? Então, acho que essa fundamentação per relatione, ela é algo bem aceito e deve ser até mesmo incentivado. Inclusive, desembargador Marcos, porque hoje nós vivemos o período dos precedentes, né? Os precedentes
Nós temos aí os nossos enunciados das turmas de câmaras, evidentemente que não tem uma força de um precedente, mas quando se cita os enunciados, praticamente resolve-se o tema. É o tal do argumento fulminante. O senador Marcos deve até se lembrar bem disso. Isso fez parte de uma palestra que foi proferida pelo então presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. E, se eu não me falha a memória, foi o próprio desembargador Marcos que postou num grupo. Você se recorda? Recentemente. E ele falava, inclusive, orientando a feitura de um voto, né, de uma decisão de um segundo grau. Falava ele, então, sobre cada um dos temas que deve se estabelecer com objetividade, com palavras precisas, né, e ele falava, ao final, do tal argumento fulminante. Esse argumento fulminante é que eu procuro passar para os meus assessores, é o enunciado. Se você tiver uma súmula vinculante sobre o tema, se tiver uma decisão que seja objeto de um enunciado da nossa turma de câmaras criminais reunidas, ele é um argumento fulminante, ou seja, ele acaba com a discussão sobre aquele tema. Então, é muito importante que nós possamos utilizar não só a fundamentação pelo relatione, mas fazer sempre o uso dos precedentes, sempre o uso dos enunciados, que facilita sobremaneira e agiliza demais as decisões. Isso é importante. Nós temos que aliar essa carga, esse volume de trabalho, essa quantidade de votos, de decisões que temos que proferir, com a segurança. E a segurança, quando baseada em precedentes e enunciados, ela fica muito mais fácil de ser alcançada. Desembargador Giraldelli, o senhor tem amplo conhecimento no sistema prisional, seja por exercer a jurisdição criminal no Tribunal de Justiça e também por ter participado, como eu disse lá no começo, do GMF, né? Como é que o senhor acha que devem ser, né, a conduta e também a capacitação daquele juiz ou daquela juíza que atua nessa área da execução penal, hein? Fundamental, minha forma de pensar. Juiz tem que visitar presídio. Juiz de execução penal, mais ainda. Aqueles juízes que eventualmente estão com a responsabilidade civil e criminal, eles não podem abandonar as casas de detenção, os presídios. É fundamental que ele periodicamente esteja no local, porque é assim que se combate essas violências contra a humanidade. Nós tivemos, infelizmente, o estado de Mato Grosso teve alguns casos, né, de locais insalubres, presídios dotados ou menos, não dotados de mínima condição de estrutura física, de trabalho, de assistência a esses detentos. E isso não pode produzir boas coisas. Evidentemente, um preso que é inserido dentro de um sistema totalmente caótico, não há que se esperar que ele saia de lá de uma forma melhor do que ele entrou. Então, o GMF, para mim, foi importante porque eu tive a oportunidade de conhecer praticamente todos os presídios, todas as casas de detenção deste estado. E, a partir da atuação do GMF, muito foi alcançado, muito foi melhorado nesse sistema. Evidentemente que para melhorar esse sistema, não basta a atuação do magistrado. O magistrado é fundamental, como dito desde o início, naquela presença constante de verificar situações pessoais de um determinado preso, ou das presas também, do sexo feminino, que são, nós temos aí também os presídios femininos. É fundamental que ele esteja presente. Agora, o Estado, e aí o Executivo, tem uma parcela muito significativa na melhoria desse sistema. Eu fico feliz agora que o GMF está à frente do sempre dinâmico desembargador Orlando Perry, que tem alcançado resultados auspiciosos. Evidentemente, porque
passou a contar com um apoio maior do Executivo Estadual. Vejam, a exemplo, nós temos recentes inaugurações de novos estabelecimentos penais, coisa que há muito tempo não se realizava nesse estado. Então, aquela deficiência do número de vagas, hoje, já não é mais uma realidade no estado de Mato Grosso. Nós temos um número ampliado de vagas e evidentemente, uma ou outra situação pontual, alguns presídios também estão superlotados, mas eu creio que a Secretaria de Segurança Pública e os próprios juízes responsáveis pela execução penal podem fazer remanejamento desses detentos, desses reeducandos, de forma a compatibilizar um mínimo de dignidade para que eles possam expiar as suas culpas, né? E pagar pelas suas penas. E sair de lá, se possível, um cidadão melhor do que ele entrou. Por isso que eu digo que o juiz é fundamental, o juiz da execução responsável pela execução de pena tem que se fazer presente, sim, em todo e qualquer estabelecimento prisional. É lá que ele vai ver, vai sentir as mazelas e verificar o que é necessário, o que é preciso fazer para alterar, para melhorar o sistema como um todo. Ok, desembargador Marcos, com o senhor, por favor. Desembargador Giraldelli, eu vou encaminhar minha última indagação, recordando que nosso primeiro contato funcional tem 27 anos, né? Foi no primeiro, segundo semestre de 94. E de lá para cá, nós tivemos, a Excelência fez uma carreira na magistratura, eu fiz no Ministério Público, e nós tivemos aí infinitas experiências na relação com advogados e a relação com promotores. Mas voltado ao magistrado, esse programa volta a ser a magistratura, de primeiro grau em especial. A relação do Giraldelli, juiz de direito, com promotor e advogado. Eu enxergo até hoje, agora com uma visão muito mais ampla, essa visão vertical que o tribunal desenvolve, ele pode englobar, né, e alcançar geograficamente onde é que estão as partes e quem tem razão. O juiz não tem essa visão vertical, ele tem uma visão horizontal, ele está mais próximo dos fatos e a relação de enxergar o promotor, de enxergar o advogado, é quase que uma ocupação de espaço. E aí que, creio eu, falta sabedoria para o magistrado, que é o destinatário da postulação, é o destinatário da prova, é quem detém o poder decisório, pode dizer sim ou não, que pode alcançar a composição, encaminhar, inclusive, para a solução por meio de métodos alternativos. Alguns se precipitam, alguns não têm a maturidade para entender que o diálogo ou até a audição, não é por acaso que Deus nos deu 2 ouvidos, né? Se pode resolver aquilo que é deduzido em juízo, mesmo porque o Ministério Público representa o interesse público, o advogado o interesse privado, mas existem pessoas ou a própria sociedade envolvidas e acaba-se tendo debates e conflitos pessoais ou interpessoais, essencialmente subjetivos. E a gente percebe isso até mesmo nas sustentações orais. Eu tenho colocado, olha, o promotor não está aqui para ouvir as suas críticas, não há o contraditório, o juiz não está aqui para defender das suas críticas, vão voltar para a discussão objetiva da causa. Alguns gostam, outros não gostam. O fato é que também o pecado é do juiz. Alguns magistrados não têm aí essa noção de que depois deles vem o tribunal e aí a causa continua e aí se dá uma solução, ainda que sujeita a um recurso especial, ganha um segundo round. Ou a solução, a reforma, a confirmação. Mas eu queria extrair desse pensamento, dessa exposição, que eu acabei
buscando justificar o porquê da pergunta, para saber qual o aconselhamento, qual que é a posição que Vossa Excelência depois de... Eu coloquei 27 só de relacionamento, mas tem mais de 30, com certeza, né? Dado de magistratura, para o juiz que tem na comarca um promotor aguerrido, um advogado combativo, que estão ali postulando, e a questão passa do campo do direito para o campo pessoal, uma disputa. E eu percebi alguns recursos, inclusive uma crítica à figura do juiz, mas se observar a sentença ou a decisão impugnada, também há um certo excesso de linguagem ou de subjetividade do juiz em relação ao órgão do Ministério Público. Mas também, quero colocar que também há casos em que está relacionada ao advogado. Não é o Ministério Público em si, são as partes. Como é que o desembargador Giraldelli saiu dessas situações, enfrentou essas situações, se teve essa experiência? E porque na carreira, pelo menos na biografia de Vossa Excelência, a anotação é de absoluto equilíbrio, de muito respeito por onde passou. E aí eu acredito que tenha também um ingrediente muito pessoal, né? É possível, Vossa Excelência, nos revelar? Senador Marcos, o senhor estava falando sobre esse tema, eu estava raciocinando, me recordando aí dos locais, pelas comarcas que passei. E talvez o maior prêmio que eu tenho hoje, a maior conquista que eu possa ostentar, é a possibilidade de chegar em toda e qualquer comarca por onde judiquei e ser bem recebido, não só pelo Ministério Público, não só pela classe dos advogados, a OAB como um todo, mas principalmente pelos servidores e pela sociedade como um todo. Então, essas são conquistas que nos enchem de ânimo para continuar a atuação à frente do Poder Judiciário. Mas eu entendo que talvez a palavra para definir essa situação, essa pergunta que foi colocada, seria a urbanidade, que é um dos deveres não só do magistrado, como também do Ministério Público, dos advogados, e tratar as partes, tratarem-se entre si, melhor dizendo, todos de forma urbana e respeitosa. Divergir é natural, até porque nós estamos no campo do direito e ninguém é o soberano, ninguém é o dono da verdade. O juiz é o destinatário da atuação do Ministério Público em defesa da sociedade e do advogado na defesa mais específica do seu cliente. E ele conseguir, para que o juiz consiga ter sucesso na sua atuação, é importante que ele seja respeitoso, que ele exija o respeito, evidentemente, no seu trato, mas também, ao mesmo tempo, proporcione o respeito necessário para o Ministério Público, para o advogado e para a sociedade, para as partes como um todo. Então, eu, particularmente, tive a felicidade, desembargador Marcos, de atuar com vários e vários representantes do Ministério Público. E todos, indistintamente, todos são meus amigos, não são muito próximos, que cada um seguiu seus caminhos, mas eu nunca tive nenhum tipo de problema pessoal com o Ministério Público. Com um advogado, uma centena, ou talvez milhares de advogados, uma ou outra situação pontual, mas nada assim que possa prejudicar a atuação do juiz. Eu penso que a pior coisa que pode acontecer no trabalho de um magistrado é, entre aspas, ele perder tempo para responder ataques pessoais e para desferir as suas palavras mais ácidas contra as partes.
Isso foge, acaba escapando o objetivo da justiça, perde-se tempo, e eu acho que, inclusive, deve ser algo extremamente difícil de ser assimilado. Porque quando se fica brigando entre juiz, promotor e advogado, esquece-se da razão maior, que é trabalhar, produzir, decidir e fazer a justiça. Então, é importante que o juiz tenha consciência que, acima de tudo, o ambiente de trabalho sadio, respeitoso, é fundamental para a realização da justiça. Não por acaso está lá entre os deveres do magistrado, tratar a todos com urbanidade. Então, eu, particularmente, nunca tive, volto a dizer, nunca tive nenhum tipo de problema. Algumas situações pontuais, também procurei receber as críticas até com aceitação natural, porque ninguém é dono da verdade, volto a dizer, e posso até concordar, posso até discordar, né? Mas não fico desferindo contra-ataques. Eu acho que isso é fundamental, porque você não alimenta aquela divergência para o campo pessoal. O juiz pode muito bem ser um juiz respeitoso e ser, ao mesmo tempo, exigir que lhe seja dado esse mesmo tratamento respeitoso. Quando a coisa desborda, tende a tomar uma outra proporção, é necessário que o juiz tenha essa consciência e não se deixar levar. Porque muitas vezes ele pode até contaminar a sua atuação. Um magistrado que às vezes tem alguma animosidade com o Ministério Público ou às vezes com o advogado, pode cometer uma injustiça e acaba prejudicando não a parte, não, melhor dizendo, não o advogado ou o Ministério Público, acaba prejudicando um coitado que está lá postulando justiça. Isso eu acho que é o que de pior pode acontecer, o juiz às vezes perder a sua isenção para eventualmente buscar uma vingança ou algo contra aquele que eventualmente possa ter destratado ou qualquer tipo de animosidade. O juiz tem que ter controle emocional acima de tudo, né? Não é porque você tem uma antipatia com uma determinada pessoa que você vai alimentá-la e, o que é pior, muitas vezes gerar uma injustiça prejudicando alguém que não tem nada a ver com essas desavenças. Então, eu acho que, volto a dizer, eu acho que a urbanidade, o respeito, né, a educação, o diálogo é fundamental para que o magistrado possa desenvolver bem as suas atividades jurisdicionais. Esse, acho que é o ponto que eu poderia dizer que eu sempre procurei cultuar e levar como uma razão maior para poder atuar perante o Poder Judiciário. E acho que deu resultado. Desembargador Giraldelli, eu também tenho uma última pergunta. O senhor estava falando sobre a atuação do juiz, e eu vou perguntar aqui. A gente já disse também lá no começo, o senhor é integrante da comissão do concurso da magistratura, né? E além do conhecimento técnico, quais são as outras habilidades que o senhor considera importante para quem vai ingressar na carreira da magistratura? E aí, como a gente já chegou em 1 hora de gravação, eu peço para que o senhor, ao responder essa pergunta, também já faça suas considerações finais, tá bom? Por favor. Bom, o juiz é fundamental que ele tenha o conhecimento técnico, mas, acima de tudo, é fundamental que ele tenha uma experiência de vida, que ele traga essa experiência de vida para a magistratura, sempre voltada para a busca da realização da justiça. Nós não podemos pensar que o juiz que é extremamente técnico, o fato dele ser técnico, que ele naturalmente vai ser um grande juiz. Um grande juiz é aquele que consegue, ao mesmo tempo, abrigar o conhecimento técnico, mas também a escola da vida. Isso é fundamental. Aquele juiz que tem respeito pelas partes, que conhece e que tem regras sociais, que tem referências positivas nas suas famílias, na sua origem, seja do campo do trabalho,
na religiosidade, enfim, do ponto de vista sociológico, que é alguém bem formatado, ele tem base para decidir. Que muitas vezes a decisão não está nos compêndios de direito. Ela está na regra de vivência que esse juiz, que esse magistrado acumulou ao longo da sua vivência. E é esse que é o grande juiz, aquele juiz que é dedicado, que é respeitoso e que vê a sua atuação como a razão dele viver, porque ele busca um concurso extremamente difícil. Não é juiz apenas aquele que vai em busca de um salário no final do mês ou alguma eventual ostentação por ser um magistrado. O grande juiz é aquele que é devoto, aquele que dedica, aquele que está na comarca, que vê, que sente e que, ao final, busca a aplicação do direito sempre voltada para a realização da justiça. Então, eu acho que essa experiência de vida ela é muito valiosa para o magistrado. Aquele magistrado que é forjado ao longo da vida, que tem essa vivência, naturalmente, ele tende a ser um grande juiz. De forma que, com essas palavras, eu aproveito a oportunidade para, mais uma vez, agradecer o convite que me foi formulado pelo desembargador Marcos Machado, agradecer a toda a equipe de comunicação do tribunal, a todos os nossos servidores que fizeram acontecer mais esse programa, dizer que para mim foi uma honra, uma satisfação muito grande poder participar e me coloco aqui sempre à disposição, sempre estou aqui como um companheiro para ajudar no que for possível. Eu penso muito nisso, eu acho que eu sou um soldado do Poder Judiciário de Mato Grosso e sempre que me for chamado, sempre que me for dada a oportunidade de participar, de colaborar e buscar trazer um pouco da minha experiência, eu estarei sempre à disposição. Muito obrigado. Desembargador Marcos, a palavra final para a gente encerrar, por favor. Bom, eu não tinha dúvida quando, no início do programa, me referia à capacidade técnica que o desembargador Gilberto Jardel sempre demonstrou. Isso eu me refiro desde o primeiro contato que tive com ele na atividade judicional. Vou repetir aqui, parece que foi ontem, mas tem mais de 27 anos. Além do testemunho, que é muito importante para o programa, aqueles juízes que estão iniciando, aqueles que já estão na carreira, e alguns se acomodam, alguns se desencorajam, ou até não buscam mais o resultado útil do processo, a própria participação social que o juiz tem que ter, ele tem que ser protagonista. Ao final, é ele que dita o resultado, ainda que sujeito à impugnação, até a um questionamento de quem alega o direito. Mas o que eu tiro, e por isso eu acredito que nós chegamos a um nível de satisfação nesse programa, são as mensagens empíricas que o desembargador Gilberto Jardel expressou. Para que o juiz enxergue nele o exemplo que é e possa impingir na sua carreira essas orientações. Porque aqui o que nós desejamos é justamente dar ao juiz a oportunidade de não errar, de antever aquilo que pode ser um equívoco, até um desvio de conduta, com exemplos bem-sucedidos, com experiências que foram testadas e aprovadas por parte daqueles que estão há alguns anos na magistratura. Então, nosso agradecimento, mais uma vez, e eu espero realmente que nós possamos, como é o propósito de Vossa Excelência, desembargador Gilberto Jardel, aqui manifestado, que nós possamos fortalecer cada vez mais a magistratura, o tribunal e a escola, que vem buscando essa integração, e eu espero que haja continuidade. Obrigada, desembargador Gilberto Giraldelli, obrigada também ao desembargador Marcos Machado por esse bate-papo e a você que nos acompanhou até agora. Agradeço também todo o apoio da equipe técnica mais uma vez.
Então, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!